E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e depois da notícia chocante de ontem que o nosso querido emulador de Switch foi completamente descontinuado por ordem da Big N, nada mais justo do que fazer um vídeo não de despedida, né rapaziada, mas pelo menos testando em um dos celulares mais pedidos por vocês nesse canal. O Poco X6 Pro é um celular que atrai bastante interesse pra gente ver como é que ele roda jogos, até porque ele tem um processador MediaTek 8300 Ultra. A versão que eu tenho aqui é uma versão de 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento interno, mas tem uma versão melhor ainda dele com 12 GB de RAM, que é claro, rapaziada, é muito mais recomendada para você que quer rodar jogos do Switch dentro do seu celular. E aqui eu fiz uma pequena seleção de alguns jogos, como por exemplo Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Z Kakarot, FIFA 23, Hogwarts, Mortal Kombat, Naruto, alguns Pokémonzinho e alguns outros jogos para mostrar para vocês o desempenho desse celular através de um processador MediaTek. As configurações que eu fiz aqui, rapaziada, são aqui de resolução 0.5x, junto aqui também com o nosso cache de shaders em disco e os shaders assíncronos. E é claro, como nesse MediaTek a gente vai ter uma GPU Mali G615, rapaziada, a gente não tem acesso a nenhum driver de GPU, então a gente só vai estar mesmo com um driver padrão de GPU dentro dessa malha. Lembrando, como sempre, se você quer todos os tipos de conteúdos de emuladores e ainda mais esse daqui que eu não posso mais trazer, rapaziada, é claro, você pode virar membro aqui do canal, que por apenas R$3 você tem acesso a todos os outros vídeos do emulador de Switch que eu trouxe, e ainda você vai poder fazer parte de um Telegram exclusivo com todos os conteúdos relacionados a ele que você quiser encontrar, ok? Não esquece também de deixar o seu gostei aqui, compartilhar esse vídeo para todo mundo saber do que essa nova MediaTek é capaz, e é claro, rapaziada, bora começar o vídeo. E bom, rapaziada, já começando aqui com o nosso Dragon Ball FighterZ. Bom, eu consegui jogar a primeira vez que eu abri ele utilizando lá o fix e, é claro, a atualização 1.33. Esse fix permite a gente conseguir jogar em diversos celulares. O problema, rapaziada, é que depois da segunda vez, da terceira e da quarta vez que eu tentei abrir esse jogo, ele simplesmente parou de funcionar. No caso, ele ainda funciona, né? Como vocês podem ver, eu consigo selecionar aqui o modo de jogo que eu quero, como, por exemplo, entrar aqui no meu modo arcade, porém, toda vez que eu vou entrar na luta propriamente dito, ele crasha e a gente não consegue fazer ele funcionar. Eu vou tentar aqui pelo menos mais uma vez e depois de eu reiniciar o meu celular, mas isso daqui já mostra o potencial da nossa GPU Mali, que é claro, rapaziada, a gente até consegue abrir os jogos, só que o problema é rodar eles depois. E bom, mais uma vez o nosso jogo está abrindo, rapaziada, não vou apertar nada, vou deixar que ele consiga carregar ele direitinho. E bom, parece que agora vai, mas eu não sei, eu não vou apertar nada, vou deixar ele começar aqui a luta da forma certa. Então assim, se você tiver tendo problemas aí na sua MediaTek de você conseguir abrir um jogo e depois não conseguir mais, faz isso que eu fiz, que olha só, a gente finalmente voltou a jogar o nosso querido Dragon Ball FighterZ, rapaziada. E assim, na resolução que eu estou rodando para esse processador, é claro que é muito pouco. Por exemplo, o Poco F5 com Snapdragon, rapaziada, a gente consegue rodar esse jogo na resolução 2K sem nenhum tipo de problema e ele roda ainda em 60 FPS. Enquanto aqui nessa GPU, a gente com a resolução 0.5x já tá pegando ali por volta dos 58, 53, fica caindo para 40 FPS em diversas áreas aqui da nossa gameplay. E bom, é o que a gente vai ter, rapaziada. GPU Mali, é claro que não é recomendado para você jogar emuladores, ainda mais um emulador de Switch, mas ela é capaz de rodar alguns jogos, como a gente pode estar vendo aqui pelo nosso Dragon Ball. Não sei como é que tá o modo história, rapaziada, até porque aqui nesses testes rápidos eu só faço mesmo teste no modo de arcade. Mas como a gente pode ver, pelo menos dá pra gente se divertir um pouquinho, né, jogando o nosso Dragon Ball FighterZ. Mas definitivamente um jogo que a gente não consegue jogar é o Dragon Ball Z Kakarot. Isso porque, rapaziada, esse Dragon Ball Z aqui depende muito dos drivers Turnip, e como aqui as GPUs Mali simplesmente não dão suporte aos drivers Turnip, como vocês podem ver, a tela aqui que normalmente seria aqui uma tela em 3D, com o Goku já aparecendo, a gente não tem praticamente nada. E toda vez que a gente vai
vai iniciar um novo jogo, além do FPS já estar muito baixo logo nessa tela, ele simplesmente crasha antes mesmo de criar qualquer coisa e a gente não consegue fazer o nosso jogo abrir. E bom, um jogo que definitivamente me surpreendeu quando eu joguei aqui e tentei rodar, rapaziada, foi o FIFA 23. E eu sei, rapaziada, muitos de vocês vão falar: ah, mas o FIFA 18 e o FIFA 19 são melhores para rodar. Sim, rapaziada, mas o FIFA 23 é o mais recente aqui dessa lista e que me surpreendeu pra caramba, porque ele tá realmente rodando aqui dentro da nossa GPU Mali, ok, rapaziada? Tudo bem, tá rodando bem mais ou menos, né, rapaziada? Não chega nem perto da performance de um processador Snapdragon pra rodar isso daqui, porque os processadores Snapdragon rodam isso daqui na resolução 1x com pelo menos 60 FPS aí em boa parte da nossa gameplay, mas aqui pra uma GPU Mali, rapaziada, que é bem recente, até que a performance tá muito boa. A gente tá conseguindo pegar aí por volta dos nossos 30 a 40 FPS, dependendo aí da onde a gente tá. E é claro, rapaziada, só mesmo com o bug do nosso cursor ali não estar aparecendo enquanto a gente joga, ok? Esse daí é um bug bem normal desse FIFA para o nosso emulador de Switch, mas que pelo menos a gente consegue já jogar. E é claro, rapaziada, com uma performance muito boa. Só que assim, o FIFA me surpreendeu ainda mais, porque ele é um outro jogo que também depende muito de drivers Turnip em processadores Snapdragon. Então aqui, rapaziada, só dele estar conseguindo realmente rodar através da nossa GPU Mali sem nenhum esforço de drivers é um bom sinal aqui que a nossa GPU Mali tinha muito do que se desenvolver. Porém, rapaziada, infelizmente o desenvolvimento do nosso emulador foi cortado assim pela metade e não dá nem pra gente saber o que poderia vir a ser esse desempenho na real. Jogos que, por mais que eu tente, nunca funcionam é o Hogwarts Legacy, rapaziada, e o Mortal Kombat 1. Hogwarts Legacy trava logo na nossa tela inicial, era um jogo que já não tinha um suporte muito legal dentro de processadores Snapdragon, mas aqui em MediaTek você nem consegue abrir, ele crasha na mesma hora, e a mesma coisa acontece com o Mortal Kombat 1. Eu vi algumas pessoas tentando executar em MediaTek, não sei até onde eles conseguiram chegar, mas aqui nos meus testes, rapaziada, eu seleciono lá a linguagem do português, ele entra naquele videozinho inicial, mas depois disso ele simplesmente corta e para de funcionar. E bom, rapaziada, um outro jogo que me surpreendeu, né, até pela sua performance, foi o nosso Narutinho Ultimate Ninja Storm 4. Bom, eu prefiro rodar o 4 do que o Connections, porque, né, 4 é o 4, rapaziada. Mas que assim, em processadores Snapdragon também, ele precisa de Turnip para estar funcionando. E aqui, rapaziada, a gente pode ver, né, que na nossa MediaTek 8300 a gente não tá tendo nenhum tipo de problema. É claro, a gente tem sim algumas quedas de FPS que, bom, já eram de se esperar, até porque, como a gente sempre fala, a MediaTek não é bom para emuladores, mas o nosso Narutinho Ultimate Ninja Storm 4 tá rodando muito bem. Tudo bem que aqui a gente tá executando ele na menor resolução possível, que é 0.5x, e ainda assim tá dropando FPS, rapaziada, enquanto em algum processador Snapdragon bem forte, você iria conseguir rodar ele numa boa, sem nenhuma preocupação na resolução 1x. Porém, pelo menos, rapaziada, desde que você tenha 8 GB de RAM, você vai conseguir jogar ele numa boa através aqui do seu Poco com GPU Mali, ok, rapaziada? E que, como vocês podem ver, ele roda assim muito bem. Dá pra você se divertir através do Storm 4. Já o nosso único Need for Speed disponibilizado pra Switch, rapaziada, bom, como vocês podem estar vendo, a gente tem sim muitos glitches gráficos para ser resolvidos, né? Não necessariamente nos carros, mas glitches gráficos ao redor do nosso cenário, rapaziada. Muitas pessoas ainda assim vão querer tentar jogar esse jogo dessa forma, até porque é uma das únicas formas que a gente tem para jogar o Hot Pursuit Remaster. E de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil, porém, rapaziada, dentro aqui do MediaTek 8300 Ultra, a gente pode ver que a coisa não está definitivamente nas suas melhores formas. Eu até poderia tentar corrigir esse erro, alterando ali a nossa precisão de GPU por modo alto, colocando aqui a nossa resolução em 1x, porém eu tenho certeza que isso vai quebrar completamente o nosso jogo. Além disso, o nosso FPS não seria nada maravilhoso, porque mesmo que a gente esteja rodando ali em 30 FPS, rapaziada, ali pelo contadorzinho de quadros, a fluidez do nosso jogo não condiz com esses 30 FPS que estão sendo mostrados. Então, a gente tem todo o risco do mundo do jogo ficar completamente inutilizável, ainda mais por ser um jogo de corrida, e que, é claro, a gente teria muitas outras dificuldades para tentar executar ele aqui. Deixa eu
eu ver se eu consigo fazer esse drift, olha só que belezinha. Mas ainda assim, se você quiser realmente muito jogar e não se preocupar com esses glitches gráficos, dá sim pra você jogar o seu Need for Speed Hot Pursuit Remaster, que é um dos únicos que a gente vai ter aqui pro emulador de Switch. E já entrando na onda do AAA exclusivo desse console, rapaziada, a gente tem Pokémon Let's Go Eevee, que embora muita gente não goste, eu gosto particularmente. E bom, já que dentro da casa, né, do nosso personagem principal, a gente pode ver que não tá tão fluido assim, né, rapaziada, 23, 24 FPS. Porém, quando a gente sai aqui pra fora, é que tá o grande problema, rapaziada, porque o mundo aberto dentro dessa GPU Mali, mesmo que seja poderosíssima, a gente não tem nenhuma performance. Só que, rapaziada, eu já percebi que isso daqui é completamente aleatório. Tem vez que a gente consegue rodar ele com uma performance de, sei lá, 20 FPS, e é claro, fica muito mais jogável do que isso, e tem vez que ele simplesmente fica travado com 5 FPS, e eu não sei exatamente por quê. Quer dizer, na verdade eu sei o porquê, né? Até porque a GPU Mali, ela é louca, completamente louca e maluca, e é isso que a gente tem, rapaziada. Um jogo que às vezes consegue pegar um FPS muito bom, mesmo aqui na parte de fora, e de repente ele simplesmente fica completamente quebrado, igual a gente tá vendo aqui, que é claro, rapaziada, com 3 FPS não dá pra gente jogar. E com o nosso FPS dropando até dentro das casas, que são uma questão muito mais leve, aí até outros celulares conseguem rodar, a gente pode ver que realmente falta algum tipo de otimização para esse processador no geral, dentro de um aplicativo como esse emulador de Switch. Bom, Pokémon Scarlet nem adianta a gente testar, porque só da gente clicar nele ele já simplesmente crasha. Ele também é um jogo que depende muito de drivers Tunip e infelizmente, né, rapaziada, não tem muito o que a gente fazer, assim como também o Pokémon Legend Arceus, que eu também testei aqui dentro dele e simplesmente crashou da mesma forma que o Pokémon Scarlet faz. Eu queria testar também aqui o nosso Pokémon Sword, rapaziada, mas a gente já pode estar vendo que tem alguns glitches gráficos na nossa tela, né? Enfim, dentro de interiores a gente já consegue sim os 30 FPS. Bom, bora sair aqui para ver se ele recarrega os gráficos. E bom, você ainda vai ter algumas coisas bem bugadas aqui dentro desse Pokémon, rapaziada. Vai ter vez que você realmente vai conseguir jogar e vai ter vez que vai ser isso aqui, rapaziada. Não tem muito meio termo em GPU Mali. Tanto é que na primeira vez que eu testei esse Pokémon Sword, nada disso estava acontecendo, a gente tinha gráficos sendo renderizados da maneira direitinha, porém um FPS muito baixo, até porque, né, rapaziada, esse daqui é um outro jogo que depende muito dos nossos drivers Tunip, assim como a maioria dos jogos que a gente vai ter aqui, porém, né, como vocês podem ver, tá completamente bugado e a gente não... Olha só, a gente tava bugado ali naquela parte de cima e quando a gente desce aqui pra parte de baixo, a gente já consegue ver aqui o mundo sendo renderizado mais direitinho. É claro, rapaziada, que com 18 FPS não é nada recomendável você jogar dessa forma. E é claro que vai ter muitas partes aqui que o jogo vai simplesmente crashar por falta ou por leak de memória. E é claro, muitos outros problemas que a GPU Mali proporciona para isso. E assim, rapaziada, não é nem falta de otimização. Os caras, né, os desenvolvedores fazem o que podem para rodar os jogos em GPUs Mali. O grande problema mesmo é a própria GPU Mali e a MediaTek, a Unisoc e a própria Samsung com Exynos, que não fazem nada para melhorar esse suporte das Mali. Lembrando que a Mali é uma GPU da ARM, ok, rapaziada, que é revendida aí para processadores MediaTek, Unisoc e o nosso Exynos. E por serem tão baratas, é claro que estão presentes em diversos celulares. E essa Mali G615 não poderia ser diferente e que a gente pode ver que, bom, o desempenho é bem ruim, tanto no quesito de suporte gráfico, quanto aqui também em quesito de FPS. E um outro jogo que também me surpreendeu muito positivamente, rapaziada, foi aqui o nosso querido Prince of Persia Sands of alguma coisa, esqueci o nome agora desse jogo nessa versão do Switch. Mas que assim, mesmo sendo um jogo leve, rapaziada, ele ainda é um jogo relativamente pesado para rodar em GPUs Mali. Tanto é que quando a gente rodava em celulares mais fracos, ele tinha muitas dificuldades, principalmente até mesmo em um pouco F1, que tem um processador
Snapdragon, rapaziada, e ele roda bem mal aqui dentro do Poco F1, enquanto aqui dentro desse processadorzinho, né, tudo bem que é infinitamente mais forte do que o Snapdragon que tem no Poco F1, mas que ainda assim ele consegue pegar cerca dos 55 a 60 FPS. E é claro, a gente tá rodando na resolução mais baixa possível, mas ainda assim me surpreendeu muito positivamente, rapaziada, porque a gente não consegue notar nenhum glitch gráfico aparente ou qualquer outra coisa desse tipo, mas que assim, ainda é muito bom pra gente estar conseguindo rodar através de uma GPU Mali como essa. Vocês puderam ver aqui que eu cheguei até numa parte mais interessante do jogo, onde a gente vai ter algumas coisinhas pra gente acabar fazendo aqui, rapaziada, mas no geral ainda é uma performance extremamente muito boa, embora eu não saiba pular aqui nesse jogo, mas que enfim, dá pra gente jogar e é claro, rapaziada, a performance dele ainda vai ser muito boa. E bom, rapaziada, já o nosso Super Mario Maravilha é um jogo que, bom, originalmente é um jogo que roda em 60 FPS, porém aqui a gente tá tendo uma performance de apenas 30 FPS. Isso, é claro, se deve ao fato do nosso celular ser uma GPU Mali, rapaziada. Então, como sempre, a gente vai ter aí uma performance base muito mais fraca do que se a gente tivesse aqui um processador Snapdragon. Até Snapdragons mais fracos, a gente consegue rodar ele em 60 FPS, porém aqui, rapaziada, como a gente está falando de uma GPU Mali, como vocês podem ver, 30 FPS é o seu limite, mesmo que seja uma GPU Mali muito, mas muito potente mesmo, junto aí com um conjunto de processador muito potente desse MediaTek 8300, rapaziada. Embora assim, a gente não esteja rodando exatamente em 60 FPS, o nosso desempenho ainda é muito satisfatório e acredito eu que muita gente consegue jogar esse jogo aqui numa boa dentro dos seus celulares, mesmo que não esteja em gloriosos 60 FPS. E bom, mais um aqui, First Party de Nintendo Switch, rapaziada. Super Mario Odyssey está jogável dentro desse celular. É claro, né, jogável ali faltando uns 20 FPS, então dependendo aí da parte que você estiver dentro do seu jogo, ele vai dar uma bela de uma dropada, principalmente quando a gente olha aqui um pouquinho mais para a área do horizonte. Mas ainda assim, 45, 43 FPS não é um FPS de se jogar fora. É claro que a gente esperava um pouquinho mais, né, rapaziada? Mas pelo menos a gente já consegue rodar esse jogo de uma forma muito justa aqui, através do nosso querido emuladorzinho de Switch. Eu achei até que estaria bem pior, com vários bugs gráficos e glitches e FPS muito mais baixo. Mas assim, para uma GPU Mali, é claro, rapaziada, isso daqui tá perfeitinho e a gente mal tá conseguindo ver problemas de gráficos, ok? A gente não nota pelo menos nenhum tipo de problema de gráfico, só mesmo a resolução muito baixa devido, é claro, à falta de performance, mas pelo menos 0.5x é uma performance boa aqui que a gente tá tendo de 40 a 50 FPS, em algumas partes ali pegando seus 35, 36 FPS, mas ainda assim, rapaziada, é muito melhor do que se a gente simplesmente não jogasse, né? Já para os nossos últimos joguinhos, rapaziada, Super Smash Bros. Até a gente consegue entrar em game, porém, logo depois de alguns segundos ele já crasha, então não daria nem pra gente acabar testando. E o Skyrim, bom, ele também depende de drivers Turnip, e infelizmente é uma tristeza porque a gente não consegue nem abrir a tela inicial do nosso Skyrim. No caso, a gente consegue clicar para iniciar o jogo, mas depois disso ele crasha. E por último, mas não menos importante, Zelda Breath of the Wild, né, rapaziada? Porque eu não quero gravar o sucessor dele, que foi o que começou com todos esses problemas. Mas que bom, a gente consegue abrir aqui o nosso Zeldinha Breath of the Wild, só que vocês vão ver o estado desse Zeldinha quando ele abrir aqui dentro para vocês. Ou no caso, se eu conseguisse abrir, rapaziada, porque toda vez que eu clico para ele abrir, ele simplesmente crasha, né? Pelo menos naquela área ali de região. E o nosso jogo não funciona na nossa GPU Mali. Então assim, rapaziada, foram bastante jogos até, né? Eu achei que seriam muito menos. A gente conseguiu jogar Dragon Ball, FIFA 23, o Storm 4, Need for Speed, mais ou menos. O Pokémon Sword, né? Porque o Let's Go Eevee tava com FPS completamente injogável. Prince of Persia, Super Mario Maravilha, Super Mario Odyssey e só, rapaziada. De 16 jogos que eu tinha aqui, 8 são jogáveis, ok, rapaziada? Então a gente tá ali naquele 50-50, né, rapaziada? Mas bom, esse daqui é a performance do nosso querido Poco X6 Pro com o MediaTek 8300 Ultra em jogos de Switch, rapaziada. Foi uma performance que, assim, realmente me surpreendeu em alguns casos e, é claro, né, infelizmente decepcionou em outros.
mas que infelizmente a gente não tem um futuro, até porque o emulador de Switch que a gente está testando acabou de morrer e não temos previsão para que volte outro. Mas enfim, esse daqui foi o nosso vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. E para quem ficou até o final do vídeo, relaxa que a gente tem pelo menos uma última esperança de tentar rodar jogos dentro dessa GPU Mali. E meu microfone caiu. E até mais, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.